Você já sentiu aquele arrepio silencioso que corre pela espinha quando a casa está quieta demais? Ou a curiosidade que te puxa para uma história de terror, mesmo sabendo que vai te custar o sono? E esse sentimento, ele não é um defeito, é um eco antigo, um chamado que vem das partes mais profundas e esquecidas da sua mente, um convite silencioso para olhar de frente para o abismo. Muitos ignoram esse chamado, se distraem com a luz e o barulho do dia a dia. Mas você é diferente. Se você está aqui, é porque uma parte de você precisa entender o que se esconde nas sombras. Fomos ensinados a vida inteira a temer a escuridão, a fugir dela sem olhar para trás. Mas e se eu te dissesse que ela não é o inimigo? E se, na verdade, ela for um portal para o autoconhecimento mais profundo que existe? Nesta jornada, nós não vamos apenas falar sobre o medo. Nós vamos descer até a sua origem, desvendar seus mistérios e finalmente entender por que, no fundo, nós amamos tanto aquilo que nos aterroriza. Para entender nosso amor pelo horror, não adianta só olhar para os monstros na tela. Precisamos olhar para dentro, para três chaves fundamentais que destravam esse enigma: o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Primeiro, vamos decodificar a sua biologia. Você vai descobrir que o medo é um superpoder ancestral, um mecanismo de sobrevivência que hoje usamos para nos sentirmos mais vivos do que nunca antes. Depois, vamos mergulhar na psicologia. Vamos encontrar fantasmas em lugares inesperados, confrontar a sombra que todos nós carregamos e entender por que a linha entre o real e o imaginário é tão assustadoramente tênue. Por fim, tocaremos no maior tabu de todos, a mortalidade. Você vai perceber que cada história de terror é, no fundo, uma conversa silenciosa sobre a nossa própria finitude, um jeito de nos prepararmos para o inevitável. Fique comigo até o final. A última revelação desta jornada pode mudar, para sempre, a forma como você enxerga seus próprios medos. A nossa descida começa agora, no nosso instinto mais básico. Pense por um instante nos seus ancestrais. Imagine-os em um mundo onde cada sombra podia esconder um predador mortal. Naquela realidade, o medo não era uma opção, era a principal ferramenta de sobrevivência. Esse alarme biológico perfeito liberava a adrenalina, aguçando cada sentido, acelerando o coração e preparando o corpo para uma única decisão: lutar ou fugir. Era o que mantinha nossa espécie viva contra todas as probabilidades. Hoje, vivemos em um mundo de concreto, relativamente seguro. Os predadores não nos caçam mais nas ruas. Mas aquele antigo sistema operacional, aquele eco primal, ainda está instalado em seu cérebro. Quando você assiste a um filme de terror, você ativa esse sistema de forma controlada. Recebe toda a descarga de adrenalina e a sensação de alerta máximo, mas sem o risco real da aniquilação. É como uma droga natural, uma montanha-russa bioquímica que te faz sentir intensamente vivo, despertando cada fibra do seu ser. Mas isso só explica a reação do corpo. A verdadeira mágica acontece na mente. E aqui chegamos ao que os especialistas chamam de o paradoxo do horror. É o fascínio inexplicável por aquilo que deveria, instintivamente, nos repelir. Nós nos aproximamos do perigo, mas sempre com a certeza reconfortante de uma barreira de segurança. A tela do cinema, as páginas de um livro, a voz nos seus fones de ouvido. Essas são as nossas barreiras. Elas nos permitem encarar o monstro de frente, sabendo que a qualquer momento podemos simplesmente desligar. Essa distância segura nos dá a ilusão de maestria, de controle. Nós sobrevivemos ao massacre, nós deciframos o fantasma, nós escapamos do assassino. É um ensaio para o caos, um jogo em que sempre saímos vitoriosos. Essa experiência, essa catarse, nos ajuda a processar as ansiedades do mundo real. Enfrentar um mal fictício nos dá a força para lidar com os problemas menos monstruosos, mas bem mais reais do nosso dia a dia. Mas e quando a barreira se quebra? O que acontece quando descobrimos que o monstro mais assustador não é uma criatura sobrenatural, mas sim o nosso próprio vizinho? O verdadeiro terror
Aquele que gela a alma muitas vezes não vem de fantasmas ou demônios. Ele vem da constatação chocante do que um ser humano é capaz de fazer. É aqui que o fascínio se mistura com o mais profundo horror. Pense em figuras como Ed Gein, o assassino que inspirou Psicose e o massacre da Serra Elétrica. Ele não era um demônio do inferno. Ele era um homem que sua mente se transformou em um abismo de onde nada escapa. Estas histórias de true crime nos atraem porque elas apagam aquela linha confortável entre a ficção e a realidade. O monstro não está mais lá fora, em um mundo de fantasia. Ele pode estar em qualquer lugar, escondido atrás de um rosto perfeitamente comum. E nós nos perguntamos, quase que obcecados, o que leva alguém a cruzar essa linha? Tentamos decifrar a mente do assassino, talvez por um medo aterrorizante de encontrar um fragmento de nós mesmos em sua loucura. É exatamente essa a possibilidade de que a escuridão não é uma força externa, mas um potencial que dorme dentro de todos nós que nos leva ao próximo nível de análise, a sombra que nos encara no espelho. O psicólogo Carl Jung falou de um conceito poderoso, a sombra. É a soma de todas as partes de nós mesmos que reprimimos e negamos, nossos impulsos mais dombros, nossos pensamentos inconfessáveis, tudo aquilo que não ousamos admitir que existe. Normalmente, passamos a vida inteira escondendo essa sombra, até de nós mesmos. Construímos uma persona socialmente aceitável, uma máscara, e fingimos que esse nosso lado escuro simplesmente não existe. O gênero do terror, em sua forma mais pura, é a única coisa que nos obriga a confrontar essa sombra. Ele a projeta em um monstro, em um vilão, e nos força a olhar para ela, a reconhecer sua presença dentro de nós. Quando Jack Torrance, em O Iluminado, desce à loucura, não tememos o hotel. Nós tememos a fragilidade da mente humana. Tememos a ideia de que, sob as circunstâncias certas, qualquer um de nós poderia quebrar. É por isso que os filmes mais impactantes não são sobre sustos, mas sobre o pavor psicológico de perder o controle sobre si mesmo. Mas acredite, existe um medo ainda mais sutil, e talvez muito mais perturbador. Sigmund Freud chamou isso de das Unheimlich. Em português, a melhor tradução é o estranho. Não é o medo do completamente alienígena, mas o horror do familiar que de repente se torna bizarramente distorcido. É a boneca que parece te seguir com os olhos. É o robô que é quase humano, mas não o suficiente. É aquela sensação de que algo na sua própria casa, algo que você conhece perfeitamente bem, está sutilmente, terrivelmente errado. Esse sentimento nos perturba de uma forma única, porque ele não ataca o nosso corpo, ele ataca a nossa percepção da realidade. Ele abala a nossa base, a nossa compreensão do que é seguro e normal, e a contamina com dúvida. Os grandes mestres do horror usam o estranho como uma arma de precisão. Eles pegam o mundano, uma casa, uma família, o seu próprio rosto no espelho, e o corrompem lentamente, nos deixando sem onde pisar. Mas esse medo, essa forma de perturbação, não é universalmente igual. A forma como essa estranheza se manifesta, na verdade, é um reflexo direto da cultura em que vivemos. E essa diferença é fascinante. O medo pode ser um instinto universal, mas os monstros que o personificam usam máscaras diferentes em cada canto do mundo. O horror, na verdade, é um espelho da alma de uma cultura, refletindo seus medos mais profundos. No Japão, por exemplo, o J-horror foca no espiritual, no peso do passado. Fantasmas como os de O Chamado ou O Grito são manifestações de culpa, arrependimento e maldições que transcendem gerações. O terror é uma consequência. Já no Ocidente, o horror tende a ser mais físico, mais imediato. Monstros, zumbis, assassinos em série. A ameaça é tangível, uma luta brutal pela sobrevivência contra uma força externa que quer, ativamente, nos destruir. Essas diferenças revelam o que cada sociedade mais teme no seu íntimo. Uma teme a desonra e o peso dos seus atos. A outra, a perda do controle sobre seu corpo e seu ambiente. O medo revela prioridades. Isso nos mostra que o medo é algo profundamente pessoal e cultural.
Mas, paradoxalmente, é também a emoção que mais nos une de uma forma primitiva, poderosa e inegável. Pense na última vez que você viu um filme de terror com amigos. Lembre-se do grito coletivo no momento do susto, seguido imediatamente pela risada nervosa de alívio. Naquele instante, vocês estavam perfeitamente conectados. O medo compartilhado é um poderoso agente de união. Ele derruba nossas barreiras sociais e nos conecta em um nível puramente instintivo. A fogueira onde nossos ancestrais contavam histórias de monstros, ela nunca se apagou. Ela apenas se transformou na tela de um cinema. Esse ritual de sobrevivência em grupo fortalece laços. Ele nos lembra de forma visceral que, embora nossos medos mais profundos sejam individuais, nós não estamos sozinhos ao enfrentá-los. A comunidade que se forma em torno do horror é uma das mais fortes. O nosso código aqui, a escuridão não me assusta, me convida. É um reconhecimento mútuo de coragem e de uma curiosidade que nos une. Mas por baixo de tudo isso, da biologia, da psicologia, da cultura, existe uma verdade final. A razão mais profunda pela qual buscamos o terror é ao mesmo tempo a mais simples e a mais assustadora de todas. Toda história de terror, se você olhar bem no fundo, é sobre a mesma coisa. Ela é sobre a morte. É o confronto direto com a nossa própria mortalidade, o maior tabu da existência humana, a única certeza que passamos a vida inteira tentando ignorar. O monstro, o fantasma, o assassino em série são todos, na verdade, avatares da morte. Eles nos confrontam com a verdade insuportável da nossa fragilidade, a ideia de que tudo que somos e amamos pode simplesmente acabar em um instante. E por que nos fascinamos com isso? Porque ao explorar a morte em um ambiente seguro, nós estamos tentando entendê-la. Estamos tentando nos preparar para ela, talvez até mesmo, simbolicamente, enganá-la. O horror nos permite morrer 1000 vezes e sempre voltar. É uma catarse que nos purga do medo do fim, mesmo que apenas temporariamente. É um ensaio geral para o inevitável. Mas essa confrontação com a morte nos leva diretamente à grande revelação, ao benefício final de abraçar o medo. E ele não tem nada a ver com o fim, mas sim com aquilo que ele nos ensina sobre a vida. Você já notou como se sente depois do grande susto? Seu coração está batendo forte, sua respiração está ofegante, as cores ao seu redor parecem mais vivas, os sons mais nítidos. Você nunca esteve tão presente. Esse é o presente final do medo. Em um mundo cheio de distrações, onde vivemos no piloto automático, o medo nos arranca brutalmente do passado e do futuro e nos joga com força no agora. Ele nos obriga a sentir. O terror nos lembra que estamos vivos de uma forma que a felicidade ou a tranquilidade raramente conseguem. É um choque elétrico para a alma, uma reafirmação violenta e inegável da nossa própria existência. Buscamos o macabro não por um desejo de morte, mas por um desejo desesperado de sentir a vida em sua plenitude mais crua e intensa. É o contraste com a escuridão que nos faz finalmente apreciar a luz. Ao confrontar o fim, nos apaixonamos novamente pelo começo. Ao encarar o monstro, redescobrimos a beleza da nossa própria e frágil humanidade. Nossa jornada chega ao fim, mas a sua está apenas começando. Nós viajamos do instinto primal em nosso DNA até as questões mais profundas sobre a vida, a morte e o que significa ser humano. Agora você entende. A atração pelo escuro não é uma morbidez, é curiosidade, é coragem, é uma busca por se sentir vivo, por se conectar com os outros e por confrontar a verdade da sua própria existência. O medo não é uma parede, é um portal. Os monstros não são apenas ameaças, são professores disfarçados. E a escuridão não é o fim, é um convite. Um convite para descobrir quem você realmente é. A pergunta, portanto, não é mais por que gostamos do medo. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa verdade? Você vai continuar fugindo da sua sombra ou vai finalmente ter a coragem de conversar com ela? Olhe para os seus medos, não como inimigos, mas como um mapa. Um mapa que aponta diretamente para aquilo que você mais precisa aprender sobre si mesmo.
A escuridão está esperando. Ouse entrar.